Capítulo 7. Foi um inverno amargo. As tempestades foram seguidas por chuva e neve, e depois por uma geada que não se dissipou até meados de fevereiro. Os animais continuaram a reconstrução do moinho da melhor maneira que conseguiam, bem conscientes de que o mundo exterior os observava e que os seres humanos invejosos se regozijariam e triunfariam se o moinho não fosse terminado a tempo. Por maldade, os seres humanos fingiram não acreditar que Bola de Neve tinha destruído o moinho, dizendo que ele tinha caído porque as paredes eram muito finas. Os animais sabiam que não era o caso, ainda assim foi decidido construir as paredes com 3 metros de espessura no lugar do meio metro anterior, o que significava coletar uma quantidade muito maior de pedra. Durante muito tempo, a pedreira ficou cheia de neve e nada podia ser feito. Conseguiram avançar um pouco no clima seco e gelado que se seguiu, mas foi um trabalho cruel, e os animais não podiam se sentir tão esperançosos como se sentiam antes. Eles estavam sempre com frio e geralmente também com fome. Somente Golias e Esperança não perderam o ânimo. Berro fez excelentes discursos sobre a alegria do serviço e a dignidade do trabalho. Mas os outros animais encontraram mais inspiração na força do Golias e em seu grito infindável: "Vou trabalhar mais". Em janeiro, a comida ficou aquém das expectativas. A ração de milho foi drasticamente reduzida e foi anunciado que uma ração extra de batatas seria distribuída para compensá-la. Descobriu-se então que a maior parte da colheita de batatas havia congelado nos sacos, que não haviam sido bem cobertos. As batatas ficaram moles e pálidas e apenas algumas eram comestíveis. Os animais tinham cada vez menos para comer, sobrando pouco, além de palha e beterrabas. A inanição estava à espreita. Era vital esconder esse fato do mundo exterior. Encorajados pelo colapso do moinho de vento, os seres humanos estavam inventando novas mentiras sobre a fazenda dos animais. Voltaram a dizer que todos os animais estavam morrendo de fome e doenças e que estavam continuamente lutando entre si e tinham recorrido ao canibalismo e ao infanticídio. Napoleão estava bem ciente dos maus resultados que poderiam se seguir se os fatos reais da situação alimentar fossem conhecidos, e ele decidiu fazer uso do Sr. Whymper para espalhar uma impressão contrária. Até então, os animais tinham tido pouco ou nenhum contato com Whymper em suas visitas semanais. Agora, porém, alguns poucos animais selecionados, a maioria ovelhas, foram instruídos a comentar casualmente em sua presença que as rações tinham aumentado. Além disso, Napoleão ordenou que os silos quase vazios no galpão fossem enchidos quase até a borda com areia, que depois era coberta com o que restava de grão e de farinha. Sob algum pretexto adequado, Whymper foi conduzido através do galpão e permitiu que se vislumbrasse os silos. Ele foi enganado e continuou a informar ao mundo exterior que não havia escassez de alimentos na fazenda dos animais. No entanto, no final de janeiro, tornou-se óbvio que seria necessário obter mais grãos de alguma maneira. Nesses dias, Napoleão raramente aparecia em público, mas passava todo o seu tempo na casa, guardada em cada porta pelos cães de aparência feroz. Quando surgia, era de maneira cerimonial, com uma escolta de 6 cães que o cercavam de perto e rosnavam se alguém se aproximasse demais. Com frequência, ele nem sequer aparecia nas manhãs de domingo, emitindo suas ordens através de um dos outros porcos, geralmente Berro. Numa manhã de domingo,
O berro anunciou que as galinhas que estavam começando a botar ovos agora deveriam entregar cada um deles para os porcos. Napoleão havia aceitado, através de Whymper, um contrato de 400 ovos por semana. O preço destes pagaria por grãos e refeições suficientes para manter a fazenda funcionando até o verão, quando a situação ficaria mais fácil. Quando as galinhas ouviram isso, elas levantaram um clamor terrível. Elas haviam sido advertidas anteriormente de que este sacrifício poderia ser necessário, mas não tinham acreditado que isso realmente aconteceria. Elas estavam apenas começando a preparar suas ninhadas para a primavera e protestaram que tirar os ovos agora era assassinato. Pela primeira vez desde a expulsão de Jones, houve algo que se assemelhava a uma rebelião. Lideradas por 3 jovens galinhas minorcas, elas fizeram um esforço determinado para frustrar os desejos de Napoleão. Seu método era voar até o caibro para depositar seus ovos, que se desfaziam em pedaços quando chegavam ao chão. Napoleão agiu rápido e sem piedade. Ele ordenou que a ração das galinhas fosse suspensa e decretou que qualquer animal que desse um grão de milho sequer a uma galinha seria punido com a morte. Os cães ficaram de guarda para que estas ordens fossem cumpridas. Durante 5 dias as galinhas resistiram, depois capitularam e voltaram para os ninhos. 9 galinhas haviam morrido nesse meio tempo. Seus corpos foram enterrados no pomar e foi informado que elas haviam morrido de coccidiose. Whymper não ouviu nada sobre o caso e os ovos foram devidamente entregues em uma carroça de merceeiro que ia até a fazenda uma vez por semana para pegá-los. Durante todo esse tempo, Bola de Neve não foi mais visto. Corriam rumores de que ele estaria escondido em uma das fazendas vizinhas, Foxwood ou Penchfield. Napoleão tinha então melhorado levemente seu relacionamento com os outros fazendeiros. Acontece que havia no pátio uma quantidade razoável de madeira que havia sido empilhada lá 10 anos antes, quando um bosque de faias foi desmatado. A madeira estava bem temperada e Whymper havia aconselhado Napoleão a vendê-la. Tanto o Sr. Pinkerton quanto o Sr. Frederick estavam interessados em comprá-la. Napoleão estava hesitante entre os dois, incapaz de se decidir. Sempre que estava perto de fechar um acordo com Frederick, dizia-se que Bola de Neve estava escondido em Foxwood. Quando ele se inclinava a fechar com Pilkington, dizia-se que Bola de Neve estava em Penchfield. De repente, no início da primavera, uma coisa alarmante foi descoberta. Bola de Neve frequentava a fazenda secretamente à noite. Os animais estavam tão perturbados que mal conseguiam dormir em seus estábulos. Todas as noites, dizia-se, ele vinha rastejando sob a escuridão e fazia todo tipo de travessuras. Roubava o milho, derrubava baldes de leite, quebrava os ovos, pisoteava canteiros, roía a casca das árvores frutíferas. Sempre que alguma coisa ruim acontecia, era atribuída à Bola de Neve. Se uma janela quebrasse ou um ralo entupisse, alguém com certeza diria que Bola de Neve tinha feito isso durante a noite. E quando a chave do galpão foi perdida, toda a fazenda estava convencida de que Bola de Neve a jogara no poço. Curiosamente, eles continuaram acreditando nisso, mesmo depois que a chave mal guardada foi encontrada sob um saco de refeição. As vacas declararam unanimemente que Bola de Neve entrou em seus estábulos e as ordenhou enquanto dormiam. Os ratos, que tinham sido problemáticos naquele inverno, supostamente estavam no time de Bola de Neve. Napoleão
decretou que haveria uma investigação completa sobre as atividades do Bola de Neve. Com a presença de seus cães, ele partiu e fez uma cuidadosa visita de inspeção nas instalações da fazenda, seguido a uma distância respeitosa pelos outros animais. De vez em quando, Napoleão parava e raspava o chão em busca de vestígios das pegadas de Bola de Neve, que, segundo ele, podia sentir pelo cheiro. Ele farejava cada canto, no celeiro, no galpão, nos galinheiros e na horta, e encontrou vestígios de Bola de Neve em quase todos os lugares. Ele colocava seu focinho no chão, dava várias fungadas profundas e exclamava com uma voz terrível: "Bola de Neve já esteve aqui. Eu posso cheirá-lo." E quando dizia Bola de Neve, todos os cães soltaram rosnados assustadores e mostraram seus caninos. Os animais estavam completamente amedrontados. Parecia-lhes que Bola de Neve era uma espécie de influência invisível, pairando no ar sobre eles e ameaçando-os com todo tipo de perigo. À noite, Berro chamou, e com uma expressão alarmada em seu rosto, disse-lhes que tinha algumas notícias sérias a relatar. "Camaradas", gritou Berro, dando pequenos saltos nervosos, "uma coisa terrível foi descoberta. Bola de Neve se vendeu a Frederick da fazenda Pentfield, que está conspirando para nos atacar e tirar a fazenda de nós. Bola de Neve supostamente vai agir como guia quando o ataque começar. Mas fica pior. Tínhamos pensado que a rebelião de Bola de Neve era causada simplesmente por vaidade e ambição. Mas estávamos errados, camaradas. Sabem qual foi a verdadeira razão? Bola de Neve estava do lado de Jones desde o início. Era o agente secreto de Jones este tempo todo. Tudo isso foi provado por documentos que deixou para trás e acabamos de encontrar. Para mim, isso explica muita coisa, camaradas. Não vimos por nós mesmos como ele tentou, por sorte sem sucesso, nos derrotar e nos destruir na Batalha do Estábulo? Os animais ficaram estupefatos. Esta foi uma maldade que ultrapassava de longe a destruição do moinho. Eles precisaram de alguns minutos para absorver completamente a notícia. Todos eles se lembravam, ou pensavam se lembrar, de ter visto Bola de Neve liderando a Batalha do Estábulo, como tinha se mobilizado e os encorajado a cada momento, e como ele não tinha parado nem mesmo por um instante quando os tiros da arma de Jones feriram suas costas. No início, foi um pouco difícil entender como poderia estar do lado de Jones. Até mesmo Golias, que raramente fazia perguntas, ficou intrigado. Ele deitou-se, enfiou seus cascos dianteiros debaixo dele, fechou os olhos e, com um esforço duro, conseguiu formular seus pensamentos. "Eu não acredito nisso", disse ele. "Bola de Neve lutou bravamente na Batalha do Estábulo. Eu mesmo vi. Não lhe demos herói animal primeira classe logo depois?" "Esse foi o nosso erro, camarada, pois sabemos agora, tudo está escrito nos documentos secretos que encontramos, que na realidade ele estava tentando nos atrair para a nossa derrota." "Mas ele estava ferido", disse Golias. "Todos nós o vimos com sangue escorrendo." "Isso era parte do arranjo", gritou Berro. "O tiro de John só o acertou de raspão. Eu poderia mostrar isso por escrito se você fosse capaz de ler. A ideia era que Bola de Neve, no momento crítico, desse o sinal de fuga para deixar o campo para o inimigo. E ele quase conseguiu. Eu diria até mesmo, camaradas, que ele teria conseguido se não fosse por nosso heróico líder, o camarada Napoleão. Você não se lembra como exatamente, no momento em que Jones e seus homens tinham entrado no pátio, Bola de Neve de repente virou e fugiu, e muitos animais o seguiram? E você não se lembra também que
foi justamente naquele momento, quando o pânico se espalhava e tudo parecia perdido, que o camarada Napoleão avançou com o grito de morte à humanidade e afundou seus dentes na perna de Jones. Certamente vocês se lembram disso, camaradas, exclamou Berro, revirando-se de um lado para o outro. Agora que Berro descreveu a cena de forma tão detalhada, parecia que os animais se lembravam dela. De qualquer forma, eles se lembraram que no momento crítico da batalha, Bola de Neve havia se virado para fugir. Mas Golias ainda estava um pouco inquieto. Não acredito que Bola de Neve tenha sido um traidor desde o início, disse finalmente. O que ele tem feito desde então é diferente, mas acredito que na Batalha do Estábulo ele era um bom camarada. Nosso líder, camarada Napoleão, anunciou Berro, falando muito lenta e firmemente. Declarou categoricamente, camarada, que Bola de Neve foi o agente de Jones desde o início. Sim, e desde muito antes da Revolução ter sido pensada. Isso é diferente, disse Golias. Se o camarada Napoleão diz, deve estar certo. Esse é o verdadeiro espírito, camarada, gritou Berro, mas se notou que ele lançou um olhar desconfiado para Golias com seus pequenos olhos cintilantes. Ele se virou para ir. Depois fez uma pausa e acrescentou de forma impressionante. Aviso todos os animais desta fazenda para manter seus olhos bem abertos, pois temos razões para acreditar que alguns dos agentes secretos do Bola de Neve estão entre nós nesse momento. 4 dias mais tarde, no final da tarde, Napoleão ordenou que todos os animais se reunissem no pátio. Quando todos eles estavam reunidos, Napoleão emergiu da fazenda vestindo todas as suas medalhas, pois ele havia se premiado recentemente tanto com Herói Animal Primeira Classe quanto com Herói Animal Segunda Classe, e protegido por seus 9 cães enormes que emitiam rosnados que provocavam calafrios em todos os animais. Todos eles se acovardaram silenciosamente em seus lugares, parecendo saber antecipadamente que alguma coisa terrível estava prestes a acontecer. Napoleão ficou de pé, vigiando com firmeza sua plateia. Em seguida, proferiu um choramingar agudo. Imediatamente, os cachorros se aproximaram, agarraram 4 porcos pela orelha. Guinchando de dor e terror, foram levados até os pés de Napoleão. As orelhas dos porcos estavam sangrando. Os cães haviam provado sangue e por alguns momentos pareciam ter enlouquecido. Para o espanto de todos, 3 deles se atiraram sobre Golias. Ele os viu chegando e levantou seu grande casco, pegando um dos cães no ar e o prendendo no chão. O cão gritou por misericórdia e os outros 2 fugiram com o rabo entre as pernas. Golias olhou para Napoleão para saber se ele deveria esmagar o cão até a morte ou deixá-lo ir. Napoleão pareceu mudar de semblante e ordenou com veemência que soltasse o cão. Então Golias levantou o casco e o cão se afastou machucado e uivando. Então o tumulto acabou. Os 4 porcos esperavam tremendo e com cara de culpados. Napoleão agora os convidava a confessar seus crimes. Eles eram os mesmos 4 porcos que haviam protestado quando Napoleão aboliu as reuniões dominicais. Sem mais, confessaram que estavam em contato secreto com Bola de Neve desde sua expulsão, que haviam colaborado com ele na destruição do moinho de vento e que haviam firmado um acordo com ele para entregar a fazenda dos animais ao Sr. Frederick. Acrescentaram que Bola de Neve havia admitido em particular que havia sido o agente secreto de Jones por muitos anos. Quando terminaram sua confissão, os cães prontamente
arrancaram suas gargantas e Napoleão perguntou, com sua voz terrível, se algum outro animal tinha algo a confessar. As 3 galinhas, que tinham sido as líderes da tentativa de rebelião dos ovos, agora se apresentaram e declararam que Bola de Neve aparecera para elas em sonho e as incitara a desobedecer às ordens de Napoleão. Elas também foram massacradas. Então, um ganso se apresentou e confessou ter roubado 6 espigas de milho durante a colheita do ano passado e as comido durante a noite. Então, uma ovelha confessou ter urinado no bebedouro, impelida, segundo ela, por Bola de Neve. E 2 outras ovelhas confessaram ter assassinado um velho carneiro, um seguidor dedicado de Napoleão, perseguindo-o em volta de uma fogueira quando ele estava sofrendo de tosse. Todos eles foram mortos no local. E assim continuou a história das confissões e das execuções, até uma pilha de cadáveres se formar diante dos pés de Napoleão, e o ar ficar pesado com o cheiro de sangue que era desconhecido ali desde a expulsão de Jones. Quando tudo acabou, os animais restantes, exceto os porcos e os cães, foram embora juntos. Eles estavam abalados e inconsoláveis. Eles não sabiam o que era mais chocante: a traição dos animais que haviam se juntado à Bola de Neve ou a cruel retribuição que haviam acabado de testemunhar. Antigamente, havia muitas cenas igualmente terríveis de derramamento de sangue, mas parecia que era muito pior agora que isso estava acontecendo entre eles. Desde que Jones havia deixado a fazenda, nenhum animal havia matado outro animal até hoje. Nem mesmo um rato havia sido morto. Eles tinham se encaminhado para o pequeno morro onde estava um moinho de vento semi-pronto, e, em comum acordo, todos se deitaram juntos e se aconchegaram. Esperança, Muriel, Benjamin, as vacas, as ovelhas e toda a ninhada de gansos e galinhas. Todos, de fato, exceto a gata que desaparecera de repente pouco antes de Napoleão chamar a reunião. Durante algum tempo, ninguém falou. Somente Golias permaneceu de pé. Ele se agitava de um lado para o outro, balançando sua longa cauda preta contra os lados e, ocasionalmente, proferindo um pequeno gemido de surpresa. Finalmente ele disse: "Eu não entendo. Eu não teria acreditado que coisas assim pudessem acontecer em nossa fazenda. Isso deve ser alguma falha em nós mesmos. A solução, a meu ver, é trabalhar com mais afinco. De agora em diante, vou me levantar 1 hora mais cedo." E ele partiu em seu trote até a pedreira. Lá, recolheu 2 cargas sucessivas de pedra e as arrastou para o moinho antes de repousar à noite. Os animais se amontoaram ao redor de Esperança sem falar nada. O monte onde estavam deitados dava-lhe uma ampla vista de toda a zona rural. A maior parte da fazenda dos animais estava dentro de sua visão. O longo pasto que se estendia até a estrada principal, o campo de feno, o bosque, o açude, os campos arados onde o trigo jovem crescia grosso e verde, e os telhados vermelhos dos edifícios da fazenda com a fumaça saindo das chaminés. Era uma noite clara de primavera. A grama e as cercas estavam douradas pelos raios de sol. A fazenda, e como espécie de surpresa eles se lembraram de que isso se tratava de sua própria fazenda, cada centímetro dela era a própria propriedade dos animais. Nunca pareceu mais desejável para eles. Enquanto Esperança olhava a colina abaixo, seus olhos se encheram de lágrimas. Se ela pudesse expressar seu pensamento, teria dito que este não era o seu objetivo quando se propuseram anos atrás a trabalhar para derrubar a raça humana. Estas cenas de terror e massacre não eram o que eles esperavam naquela noite em que o velho major os incitou pela primeira vez à rebelião. Se ela própria tinha alguma expectativa do futuro,
tinha sido de uma sociedade de animais livres da fome e do chicote, todos iguais, cada um trabalhando de acordo com sua capacidade, os fortes protegendo os fracos, como ela tinha protegido a ninhada perdida de patinhos com sua perna dianteira na noite do discurso de Major. Em vez disso, ela não sabia por que tinham chegado a um momento em que ninguém ousava falar o que pensava, em que cães bravos e ferozes vagavam por toda a parte, em que se tinha que ver camaradas serem despedaçados depois de confessar crimes chocantes. Não havia nenhum pensamento de rebeldia ou desobediência em sua mente. Ela sabia que, mesmo assim, as coisas estavam muito melhor do que estavam nos dias de Jones e que o mais importante era impedir o retorno dos seres humanos. O que quer que acontecesse, ela permaneceria fiel, trabalharia duro, cumpriria as ordens que lhe foram dadas e aceitaria a liderança de Napoleão. Mas, mesmo assim, não era isso que ela e os outros animais esperavam. Não era para isso que trabalhavam. Não era para isso que construíram um moinho e enfrentaram as balas da arma de Jones. Tais eram seus pensamentos, embora lhe faltassem as palavras para expressá-los. Finalmente, acreditando que isso era um substituto para as palavras que não conseguia encontrar, ela começou a cantar Animais da Inglaterra. Os outros animais sentados ao seu redor pegaram a deixa e cantaram o hino 3 vezes, de forma afinada, mais lenta e em luto, de uma forma que nunca tinham cantado antes. Eles tinham acabado de cantá-la pela 3ª vez, quando o berro, acompanhado por 2 cães, se aproximou deles com cara de quem tinha algo importante a dizer. Ele anunciou que, por um decreto especial do camarada Napoleão, Animais da Inglaterra havia sido abolida. A partir de agora, era proibido cantá-la. Os animais foram tomados de surpresa. "Por quê?" gritou Muriel. "Não é mais necessário, camarada", disse Berro com firmeza. "Animais da Inglaterra" era a canção da Revolução, que já está completa. A execução dos traidores essa tarde foi o ato final. O inimigo, tanto externo quanto interno, foi derrotado. Em Animais da Inglaterra expressamos nosso anseio por uma sociedade melhor nos dias que virão, mas essa sociedade foi agora estabelecida. Claramente, essa canção não tem mais nenhum propósito. Por mais assustados que estivessem, alguns dos animais teriam protestado, mas neste momento as ovelhas emitiram seu habitual balido de 4 patas bom, 2 patas ruins, que durou vários minutos e pôs um fim à discussão. Assim, Animais da Inglaterra não foi mais ouvido. Em seu lugar, Minimus, o poeta, tinha composto outra canção que começou: Fazenda dos animais, fazenda dos animais, por mim não farás mal jamais. E isso foi cantado todos os domingos de manhã após o içar da bandeira. Mas, de alguma forma, nem as palavras nem a melodia pareciam chegar aos pés de Animais da Inglaterra. Capítulo 8. Poucos dias depois, quando o terror causado pelas execuções havia passado, alguns dos animais se lembraram, ou achavam que se lembraram, do 6º mandamento do decreto que nenhum animal matará outro animal. E, embora ninguém mencionasse isso na presença de porcos ou cães, sentiam que as mortes recentes não respeitavam o mandamento. Esperança pediu a Benjamim que lesse o 6º mandamento. E quando Benjamim, como de costume, disse que se recusava a se intrometer em tais assuntos, ela foi buscar Muriel. Muriel leu o mandamento para ela. Nenhum animal matará outro animal sem causa. De uma forma ou de outra,
As 2 últimas palavras haviam escapado da memória dos animais, mas eles viram agora que o mandamento não tinha sido violado, pois claramente havia uma boa razão para matar os traidores que se ligaram à bola de neve. Ao longo desse ano, os animais trabalharam ainda mais do que haviam trabalhado no ano anterior. Reconstruir o moinho de vento com paredes mais grossas do que antes e terminá-lo na data marcada, sem negligenciar o trabalho regular da fazenda, foi um esforço tremendo. Em alguns momentos, achavam que trabalhavam mais e se alimentavam pior do que nos dias de Jones. Nas manhãs de domingo, Berro, segurando uma longa tira de papel com sua pata, lia para eles listas de números comprovando que a produção de cada classe de alimentos havia aumentado em 200, 300 ou 500%. Os animais não viam motivos para desacreditá-lo, especialmente porque não conseguiam mais se lembrar muito bem das condições anteriores à Revolução. Mesmo assim, em vários dias, eles preferiram ter menos dados e mais comida. Todas as ordens eram agora emitidas através de Berro ou um dos outros porcos. O próprio Napoleão não era visto em público mais de uma vez a cada 15 dias. Quando aparecia, era acompanhado não apenas por sua comitiva de cães, mas também por um galo preto que marchava à sua frente e agia como uma espécie de trompetista, deixando sair um cocoricó alto antes de Napoleão falar. Ouviram falar que até mesmo na casa Napoleão usava cômodos separados dos outros porcos. Ele comia suas refeições sozinho, com 2 cães à sua espera, e sempre comia do serviço de jantar de Crown Derby, que antes ficava no armário de vidro da sala de visitas. Também foi anunciado que a arma seria disparada todos os anos no aniversário de Napoleão, assim como nas outras 2 datas comemorativas. Nunca se falava de Napoleão simplesmente como Napoleão. Agora, ele era nosso líder, camarada Napoleão. E os porcos gostavam de inventar títulos como pai de todos os animais, terror da humanidade, protetor do povo das ovelhas, amigo dos patinhos e assim por diante para ele. Em seus discursos, Berro falava com lágrimas nos olhos sobre a sabedoria de Napoleão, a bondade de seu coração e o profundo amor que ele sentia por todos os animais em todos os lugares, até mesmo e especialmente os animais infelizes que ainda viviam na ignorância e escravidão em outras fazendas. Tinha se tornado comum dar a Napoleão o crédito de cada conquista bem-sucedida e de cada golpe de sorte. Se ouvia frequentemente uma galinha comentando com a outra: sob a orientação de nosso líder, o camarada Napoleão, eu pus 5 ovos em 6 dias. Ou 2 vacas desfrutando de uma bebida no açude, exclamando: como o sabor desta água é excelente, graças à liderança do camarada Napoleão. O sentimento geral da fazenda foi bem expresso em um poema intitulado Camarada Napoleão, composto por Mínimos. O poema é o seguinte: amigo dos miseráveis, fonte dos afáveis, senhor da lavagem, razão da canção, do ardoroso rouxinol, com teus olhos é farol, como a luz do céu do sol, camarada Napoleão. Tu és em tuas venturas tudo que ama as criaturas, palha para aconchego, farta refeição. Não importa o animal, descansa só ou em casal, sob teu amparo bestial, camarada Napoleão. Antes mesmo que espichasse, para a altura de uma alface ou de uma garrafa o jovem leitão, compreendido terá, sincero te seguirá, e o guincho primo será, camarada Napoleão. Napoleão aprovou este poema e fez com que ele fosse inscrito na parede do grande celeiro, na extremidade oposta aos 7 mandamentos,
junto de um retrato de si mesmo em perfil executado por Berro em tinta branca. Enquanto isso, através da mediação de Whymper, Napoleão estava envolvido em complicadas negociações com Frederick e Pilkington. A pilha de madeira ainda estava à venda. Dos dois, Frederick era o mais ansioso para conseguir a pilha, mas se recusava a oferecer um preço razoável. Ao mesmo tempo, havia rumores recentes de que Frederick e seus homens estavam tramando para atacar a fazenda dos animais e destruir o moinho de vento, cuja construção havia despertado nele um ciúme furioso. Sabia-se que o Bola de Neve ainda estava se escondendo na fazenda Pinchfield. No meio do verão, os animais ficaram alarmados ao saber que 3 galinhas haviam se apresentado e confessaram que, inspiradas por Bola de Neve, haviam entrado em um complô para assassinar Napoleão. Elas foram executadas imediatamente e novas precauções para a segurança de Napoleão foram tomadas. 4 cães guardavam sua cama à noite, um em cada ponta, e um jovem porco chamado Remela recebeu a tarefa de provar toda a sua comida antes de comê-la, para conferir se não estava envenenada. Mais ou menos nessa época, foi informado que Napoleão tinha conseguido vender a pilha de madeira ao Sr. Pilkington. Ele também estava negociando um acordo regular para a troca de certos produtos entre a Fazenda dos Animais e Foxwood. As relações entre Napoleão e Pilkington, embora só fossem conduzidas através de Whymper, eram agora quase amigáveis. Os animais desconfiavam de Pilkington como um ser humano, mas o preferiam a Frederick, a quem tanto temiam quanto odiavam. À medida que o verão continuava e a construção do moinho de vento se aproximava do fim, os rumores de um ataque traiçoeiro iminente se tornaram cada vez mais fortes. Ouviram dizer que Frederick pretendia trazer 20 homens, todos armados com armas, para lutar contra os animais e que ele já havia subornado os magistrados e a polícia. Então, se ele conseguisse obter os títulos de propriedade da Fazenda dos Animais, ninguém faria perguntas. Além disso, histórias terríveis estavam vazando de Pinchfield sobre as crueldades que Frederick praticava contra seus animais. Ele havia açoitado um cavalo velho até a morte, havia matado suas vacas de fome, havia matado um cão jogando-o na fornalha. Se divertia à noite, fazendo galos lutarem uns com os outros com lascas de lâminas de barbear presas em suas esporas. O sangue dos animais fervia de raiva quando viam essas coisas, e às vezes pediam permissão para saírem unidos para atacar a fazenda Pinchfield, expulsar os humanos de lá e libertar os animais. Mas Berro os aconselhou a evitar ações precipitadas e a confiar na estratégia do camarada Napoleão. No entanto, o sentimento contra Frederick continuava grande. Numa manhã de domingo, Napoleão apareceu no celeiro e explicou que nunca havia considerado, em nenhum momento, vender a pilha de madeira para Frederick. Ele considerava abaixo de si, disse, ter relações com malandros desse naipe. Os pombos, que ainda eram enviados para espalhar a notícia da Revolução, foram proibidos de pisar em qualquer lugar da Foxwood e também foram ordenados a abandonar seu antigo slogan de morte à humanidade em favor de morte a Frederick. No final do verão, mais uma das maquinações de Bola de Neve veio à tona. A colheita de trigo estava cheia de ervas daninhas e foi descoberto que em uma das suas visitas noturnas ele havia misturado semente de ervas daninhas com as sementes de milho. Um ganso, que tinha sido informado sobre a trama, confessou sua culpa a Berro e imediatamente cometeu suicídio engolindo sementes mortíferas. Os animais
Também descobriram que Bola de Neve nunca tinha recebido a ordem de herói animal primeira classe, como muitos acreditavam até então. Esta era apenas uma lenda que havia sido espalhada algum tempo depois da Batalha do Estábulo pelo próprio Bola de Neve. Até então, ele havia sido censurado por mostrar covardia na batalha. Mais uma vez, alguns dos animais ouviram isso com certa perplexidade, mas Berro logo foi capaz de convencê-los de que suas lembranças estavam erradas. No outono, por conta de um esforço tremendo e exaustivo, pois a colheita tinha que ser feita quase ao mesmo tempo, o moinho de vento estava pronto. A maquinaria ainda tinha que ser instalada e Whymper estava negociando sua compra, mas a estrutura foi concluída. Apesar de todas as dificuldades, apesar da inexperiência das ferramentas primitivas, do azar e da traição de Bola de Neve, o trabalho tinha sido terminado no prazo. Cansados, mais orgulhosos, os animais davam voltas em torno de sua obra-prima, que parecia ainda mais bela aos seus olhos do que da primeira vez. Além disso, as paredes eram 2 vezes mais grossas do que antes. Desta vez, só explosivos a derrubariam. E quando pensaram em como haviam trabalhado, em todo o desânimo que superaram e a enorme diferença que o moinho faria em suas vidas quando as velas estivessem girando e os dínamos correndo, quando pensaram em tudo isso, seu cansaço os abandonou e eles pularam em volta do moinho de vento, proferindo gritos de triunfo. O próprio Napoleão, acompanhado por seus cães e seu galo, desceu para inspecionar o trabalho concluído. Ele parabenizou pessoalmente todos os animais por sua realização e anunciou que o moinho se chamaria de Moinho Napoleão. 2 dias depois, os animais foram todos convocados para uma reunião especial no celeiro. Eles ficaram surpresos quando Napoleão anunciou que havia vendido a pilha de madeira a Frederick. No dia seguinte, as carroças de Frederick chegariam e começariam a levá-la. Durante todo o período de sua aparente amizade com Pilkington, Napoleão tinha feito um acordo secreto com Frederick. Todas as relações com a fazenda Foxwood haviam sido rompidas. Mensagens ofensivas haviam sido enviadas a Pilkington. Os Pombs foram avisados para evitar a fazenda Pintfield e alterar seu slogan, Morte a Frederick, para a morte a Pilkington. Ao mesmo tempo, Napoleão assegurou aos animais que as histórias de um ataque iminente à fazenda dos animais eram completamente falsas e que as histórias sobre a crueldade de Frederick para com seus próprios animais haviam sido muito exageradas. Todos estes rumores tinham provavelmente tido origem com Bola de Neve e seus agentes. Parecia que, no final das contas, Bola de Neve não estava, afinal, escondido na fazenda Pintfield e, na verdade, nunca havia estado lá em sua vida. Ele estava vivendo, em considerável luxo, assim se dizia, em Foxwood e tinha sido um hóspede de Pilkington por alguns anos. Os porcos estavam em êxtase por causa da astúcia de Napoleão. Ao parecer amigável com Pilkington, ele tinha forçado Frederick a aumentar seu preço em 12 libras. Mas a qualidade superior da mente de Napoleão, disse Berro, foi demonstrada pelo fato de que ele não confiava em ninguém, nem mesmo em Frederick. Frederick queria pagar pela madeira com algo chamado cheque, que parecia ser um pedaço de papel com a promessa de pagamento por escrito. Mas Napoleão era esperto demais para ele. Ele havia exigido o pagamento em notas de 5 libras que deveriam ser entregues antes que a madeira fosse retirada. Frederick já havia pago, e a soma que ele havia pago era suficiente para comprar as máquinas para o moinho de vento. Enquanto isso,
A madeira estava sendo transportada em alta velocidade. Quando tudo se foi, outra reunião especial foi realizada no celeiro para que os animais inspecionassem as notas bancárias de Frederick. Sorrindo de forma bela e vestindo suas 2 condecorações, Napoleão repousou em uma cama de palha na plataforma, com o dinheiro ao seu lado, empilhado com cuidado em um prato de porcelana da cozinha da fazenda. Os animais foram passando lentamente e cada um olhou seu conteúdo. Golias estendeu seu nariz para cheirar as notas do banco, e as frágeis coisas brancas se agitaram e fizeram barulho com sua respiração. 3 dias depois, houve uma terrível algazarra. Whymper, com seu rosto pálido como um cadáver, veio correndo pelo caminho de bicicleta, atirou-a no pátio e correu diretamente para a casa da fazenda. No momento seguinte, um estrondo de fúria soou pelos cômodos de Napoleão. A notícia do que havia acontecido acelerou em torno da fazenda como um incêndio. As cédulas eram falsas. Frederick tinha levado a madeira por nada. Napoleão convocou os animais imediatamente e, em uma voz terrível, pronunciou a sentença de morte sobre Frederick. Quando capturado, disse ele, Frederick deveria ser fervido vivo. Ao mesmo tempo, ele os advertiu que, após esse ato traiçoeiro, poderiam esperar pelo pior. Frederick e seus homens poderiam fazer seu então esperado ataque a qualquer momento. Sentinelas foram colocadas em todos os acessos à fazenda. Além disso, 4 pombos foram enviados para Foxwood com uma mensagem conciliadora, na esperança de restabelecer boas relações com Pilkington. Logo na manhã seguinte, começou o ataque. Os animais estavam tomando café da manhã quando os observadores chegaram correndo com a notícia de que Frederick e seus seguidores já tinham passado pelo portão de 5 grades. Os animais saíram com ousadia ao seu encontro, mas dessa vez não tiveram a vitória fácil que tinham tido na Batalha do Estábulo. Havia 15 homens com meia dúzia de armas e eles abriram fogo assim que chegaram a 50 metros de distância. Os animais não puderam enfrentar as terríveis explosões e balas, e apesar dos esforços de Napoleão e Golias para reanimá-los, eles logo deram para trás. Alguns já estavam feridos. Eles se refugiaram nas instalações da fazenda e espreitaram cautelosamente por fora de fendas e buracos nas madeiras. Todo o grande pasto, incluindo o moinho de vento, estava nas mãos do inimigo. No momento seguinte, até mesmo Napoleão parecia estar perdido. Ele andava de um lado para o outro, sem dizer nada. Sua cauda rígida se agitava. Os animais olhavam melancólicos na direção da Foxwood. Se Pilkington e seus homens os ajudassem, o dia ainda poderia ser ganho. Mas nesse momento, os 4 pombos que haviam sido enviados no dia anterior voltaram. Um deles levando um pedaço de papel de Pilkington. Nele estava rabiscado a lápis. Bem feito! Enquanto isso, Frederick e seus homens tinham parado sobre o moinho de vento. Os animais os observavam e um murmúrio de consternação se espalhou. 2 dos homens montaram um pé de cabra e um martelo de marreta. Eles iam derrubar o moinho de vento. Impossível! Gritou Napoleão. Construímos paredes grossas demais para isso. Eles não conseguiriam derrubá-lo em 1 semana. Coragem, camaradas! Mas Benjamin estava observando atentamente os movimentos dos homens. Os 2, com martelos e pés de cabra, estavam fazendo um buraco perto da base do moinho de vento. Lentamente, e com um ar quase de diversão, Benjamin acenou com a cabeça. Bem que eu imaginei, disse ele. Vocês não veem o que eles estão fazendo?
Eles logo vão colocar pólvora naquele buraco. Os animais esperavam aterrorizados. Agora era impossível aventurar-se fora do abrigo das instalações. Após alguns minutos, os homens foram vistos correndo para todos os lados. Depois, houve um rugido ensurdecedor. Os pombos rodopiaram no ar e todos os animais, exceto Napoleão, se atiraram de barriga para baixo e esconderam seus rostos. Quando se levantaram novamente, uma enorme nuvem de fumaça negra estava pendurada onde o moinho de vento havia estado. Lentamente, a brisa a afastou. O moinho de vento não estava mais lá. Ao verem as ruínas, os animais ganharam uma nova coragem. O medo e o desespero que haviam sentido antes foram superados por sua fúria contra este ato vil e desprezível. Um poderoso grito de vingança subiu, e sem esperar por ordens, eles se atiraram de uma só vez na direção dos inimigos. Desta vez, eles não atentaram para as balas que caíam como granizo. Foi uma batalha feroz e amarga. Os homens atiravam repetidas vezes e quando os animais chegavam perto, os acertavam com paus e suas botas pesadas. Uma vaca, 3 ovelhas e 2 gansos foram mortos e quase todos ficaram feridos. Até mesmo Napoleão, que estava dirigindo as operações na retaguarda, teve a ponta de sua cauda atingida. Mas os homens também não saíram incólumes. 3 deles tiveram a cabeça atingida por golpes dos cascos de Golias. Outro foi chifrado na barriga por uma vaca. Outro teve suas calças quase arrancadas por Mimi e Lulu. E quando os 9 cães da guarda própria de Napoleão, instruídos a fazer um desvio sobre a cerca, de repente apareceram no flanco dos homens, rosnando ferozmente. O pânico os atingiu. Eles viram que estavam correndo o risco de serem cercados. Frederick gritou para que seus homens saíssem de lá enquanto o caminho estava limpo. E no momento seguinte, o inimigo estava covardemente correndo pela própria vida. Os animais os perseguiram até o final do campo e deram alguns pontapés finais enquanto eles forçavam o caminho pela sebe espinhenta. Eles tinham vencido, mas estavam cansados e sangrando. Lentamente, eles começaram a mancar de volta para a fazenda. A visão de seus camaradas mortos estirados pela grama levou alguns deles às lágrimas, e eles ficaram no lugar onde antes o moinho de vento se erigia por algum tempo em um silêncio triste. Sim, ele tinha desaparecido. Até o último vestígio de todo o trabalho tinha desaparecido. Até mesmo as fundações foram parcialmente destruídas. E dessa vez, não poderiam usar as pedras na reconstrução, porque elas também haviam desaparecido. A força da explosão as tinha atirado a distâncias de centenas de metros. Era como se o moinho de vento nunca tivesse existido. Ao se aproximarem da fazenda, o berro, que estava ausente durante toda a luta, veio pulando em direção a eles, assobiando sua cauda e sorrindo com satisfação. E os animais ouviram, da direção das instalações, a solene explosão de uma arma. "Por que esta arma está sendo disparada?" disse Golias. "Para celebrar nossa vitória", gritou Berro. "Que vitória?" disse Golias. Seus joelhos estavam sangrando. Ele havia perdido uma ferradura e rachado o casco, e 1 dúzia de pelotas se alojaram em sua pata posterior. "Como assim que vitória, camarada? Não expulsamos o inimigo de nosso solo, o solo sagrado da fazenda dos animais?" "Mas eles destruíram o moinho de vento, e nós trabalhamos nele por 2 anos. "Que importa? Vamos construir outro moinho de vento."
Construiremos 6 moinhos de vento se tivermos vontade. Você não percebe, camarada, que fizemos algo poderoso? O inimigo estava ocupando este mesmo terreno em que nos encontramos e agora, graças à liderança do camarada Napoleão, nós ganhamos de volta cada centímetro. Então, nós ganhamos de volta o que já tínhamos antes? Disse Golias. Essa é a nossa vitória, disse Berro. Eles mancaram para o pátio. As pelotas sob a pele de Golias se esmigalharam dolorosamente. Ele viu à sua frente o trabalho pesado de reconstruir o moinho de vento a partir das fundações e já se imaginava executando a tarefa. Mas, pela primeira vez, lhe ocorreu que ele já tinha 11 anos de idade e que talvez seus grandes músculos não fossem exatamente o que já haviam sido. Mas quando os animais viram a bandeira verde voando e ouviram a arma disparando novamente, foram 7 vezes ao todo, e o discurso que Napoleão fez, parabenizando-os por sua conduta, pareceu-lhes, depois de tudo, que haviam conquistado uma grande vitória. Os animais mortos na batalha receberam um funeral solene. Golias e Esperança puxaram a carroça que serviu de carro funerário, e o próprio Napoleão caminhou à frente da procissão. 2 dias inteiros foram dedicados às celebrações. Houve cantos, discursos e mais disparos da arma, e uma maçã foi dada para cada animal como um presente especial, além de um punhado de milho para cada ave e 3 biscoitos para cada cão. Foi anunciado que a batalha seria chamada Batalha do Moinho de Vento. Nos regozijos gerais, o infeliz caso das cédulas falsas foi esquecido. Alguns dias depois, os porcos encontraram uma caixa de uísque nas adegas da casa da fazenda, negligenciada na época em que a casa foi ocupada pela primeira vez. Naquela noite, veio de lá um som alto de cantoria, na qual se misturavam acordes de animais da Inglaterra. Para surpresa de todos, por volta das 9h30, Napoleão, usando um velho chapéu coco de Sr. Jones, foi visto saindo pela porta dos fundos, galopando rapidamente pelo pátio e desaparecendo dentro da casa novamente. Pela manhã, um profundo silêncio pairava sobre a casa da fazenda. Nenhum porco parecia se mexer. Eram quase 9h quando Berro fez sua aparição, andando devagar e desanimado, com olhos apagados, cauda caída e aparência de doente. Chamou os animais e disse-lhes que tinha uma terrível notícia a transmitir. O camarada Napoleão estava morrendo. Um grito de lamentação tomou conta de todos. Colocaram palha do lado de fora das portas da casa e os animais andaram por ali na ponta das patas. Circulava o rumor de que Bola de Neve tinha finalmente conseguido envenenar a comida de Napoleão. Às 11h, Berro saiu para fazer outro anúncio. Como seu último ato sobre a terra, o camarada Napoleão havia pronunciado um decreto solene. O consumo de álcool deveria ser punido com a morte. À noite, no entanto, Napoleão parecia estar um pouco melhor e, na manhã seguinte, Berro avisou a todos que o líder estava se encaminhando para uma recuperação. Naquele dia de noite, Napoleão voltou ao trabalho. E no dia seguinte, soube-se que ele havia instruído a Whymper a comprar em Willendon alguns livretos sobre fabricação de cerveja e destilação. Uma semana depois, Napoleão deu as ordens para que o pequeno campo atrás do pomar, que anteriormente era um pasto reservado para animais que já tinham passado da fase de trabalho, fosse arado. Deu-se a entender que o pasto estava exausto e precisava ser replantado, mas logo se soube que Napoleão pretendia semeá-lo com cevada. Nessa época, ocorreu um estranho incidente que quase ninguém conseguiu entender.
Uma madrugada, por volta da meia-noite, houve um estrondo no pátio e os animais saíram correndo de suas baias. Era uma noite de luar. Ao pé da parede, da extremidade do grande celeiro, onde estavam escritos os 7 mandamentos, havia uma escada partida em 2. Berro, temporariamente atordoado, estava caído a seu lado, e perto dele havia uma lanterna, um pincel e um pote virado de tinta branca. Os cães imediatamente fizeram um círculo em volta do porco e o acompanharam de volta à casa da fazenda assim que ele conseguiu andar. Nenhum dos animais conseguia imaginar o que isso significava, exceto o velho Benjamin, que acenou com a cabeça com um ar conhecedor e parecia entender, mas não disse nada. Alguns dias depois, Muriel, lendo os 7 mandamentos para si mesma, notou que havia mais um deles que os animais haviam decorado mal. Eles pensavam que o 5º mandamento era nenhum animal deve beber álcool, mas havia 2 palavras que eles haviam esquecido. Na verdade, o mandamento era nenhum animal deve beber álcool em excesso. Qual outra historinha você gostaria de ouvir por aqui? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Além disso, inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber as próximas historinhas. Até mais!